Pessoas do meu coração, pessoinhas lindas, é o seguinte, nós vamos agora avançar um pouquinho no estudo da calorimetria. E aí o título está mudança de fase. Você deve pensar assim, poxa, professor, mas é um assunto totalmente nada a ver com o que a gente estava estudando. Calma, não é não, tá? Até a aula da semana passada, a gente estava estudando uma das consequências da gente trocar calor com o corpo. Da gente variar a temperatura do corpo, né? Da gente trocar calor com o corpo, que é variar a sua temperatura. Então nós vimos lá o calor sensível, né? Ó, que a gente estudou até semana. Opa! Será que me... Ih, gente, minha caneta não quer escrever. A gente estudou até semana passada o calor sensível, né? Então o que é calor sensível, professor? Não vou fazer a piada que é o calor que chora, né? Vendo comédia romântica, não é esse calor. Mas o calor sensível é aquele calor que você troca com o corpo e ele altera a sua temperatura, né? E ele varia a sua temperatura. Então, esse é o calor sensível, né? A equação fundamental ou principal do calor sensível é o quê? Ó, é o Q macete. Por quê? Porque é um calor que você fornece para um corpo que tem massa e um certo calor específico. E qual é a consequência? Você gera um ΔT. Se você doa calor, você gera um ΔT positivo. Se você tira calor, você gera um ΔT negativo. Né? Você varia a temperatura do corpo. Agora, até numa turma, um aluno me pergunta assim, professor, mas tem um limite para isso? Ele vai variando a temperatura até quando? Então, acontece que variar a temperatura não é a única consequência de você trocar calor com o corpo. Tá? Temos outra consequência. Qual é? Justamente a mudança de fase. E você vai me perguntar assim, professor, mas o que é mudança de fase mesmo? Eu já ouvi isso na química, já ouvi isso no ensino fundamental, mas não estou lembrando. Mudança de fase é quando o corpo muda o seu estado físico. Por exemplo, passa do sólido para líquido, ou do líquido para vapor, como a água fervendo. Como é que a água ferve, hein, gente? A gente põe ela no fogo, né? E ela vai aquecendo. O que acontece? Ela vai aquecendo infinitamente? Não, ela vai aquecendo até um dado ponto, a partir do qual ela vaporiza. Ela realiza uma mudança de fase. Que esse ponto, todos nós já sabemos qual é. Tem uma temperatura específica, não é? Lembra lá das escalas termométricas? Em Celsius, qual é a temperatura em que a água ferve? 100 graus. Considerando as condições normais de temperatura e pressão, não é mesmo? Agora, então isso quer dizer o quê? Nós já achamos qual é o ponto. Quando eu coloco a minha aguinha para ferver lá, para fazer um café, né? Ela vai aquecer até que ponto? Até 100 graus. Porque 100 graus é o ponto de ebulição ou de vaporização da água. Então, quando ela chegar em 100 graus, se eu continuar cedendo calor para ela, ela vai iniciar a mudança de fase, ela vai iniciar uma transição de fase do seu estado, no caso, né, nesse exemplo que eu dei, no caso do líquido para o gasoso, do líquido para o vapor. Tá? E esse calor que você doa para o corpo e faz com que ele mude o seu estado físico é chamado de calor latente. Certo? Então, o calor sensível é o quesão que você troca, que você dá para o corpo, tira do corpo e varia a sua temperatura. O calor que faz mudar o estado físico do corpo é chamado de calor latente. Tá? Claro que no fundo, gente, tudo é a mesma coisa, é o mesmo calor. Tudo é fluxo de energia térmica, né? Pensa no exemplo da água fervendo para fazer café. Ai, que vontade de um café. É o mesmo calor, é a chama do fogão que está doando ali.
Então não é que, tipo, mudou, mas o calor, e o calor que muda o estado físico, ele é um calor mais potente, ou ele é um calor diferente, ou ele é um calor mais acima, um calor mais... Cara, é a mesma energia térmica sendo doada. Só que há uma característica na própria substância, que quando ela está nessa temperatura, ela vai realizar a transição. Tá bom? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, mudança de fase e calor latente, né? Então, mudança de fase é isso, tá? E o calor latente é o calor que você doa para o corpo para mudar o seu estado físico, né? Diferente do calor sensível. Então, iniciamos falando quais são os estados físicos. A gente vai trabalhar com 3 estados físicos, tá? Sólido, líquido e gasoso. Tá? Existem outros estados físicos em voga, em discussão, como o plasma, que seria um gás superaquecido, né? Ou até outros estados físicos da matéria que a galera discute, né? Tem artigos já publicados, mas por enquanto essas coisas não estão totalmente sedimentadas a ponto de, né, estarem lá no livro didático e a gente já está retransmitindo esse conhecimento. Mas, claro, né, tem sim vários estados da matéria se você for pensar, quer dizer, em discussão ainda, né. O interessante é que o interessante de você pensar é que quase toda a matéria visível do universo, seja mais de 90%, encontra no estado esse que a gente está chamando de plasma. Tá certo? Então, tudo que a gente vê sólido, líquido e gasoso, cara, não chega a dar 1% do que compõe o universo. Aliás, 75% do universo, dizem os físicos, é composto de uma tal energia escura. E sabe o que é energia escura? Não sabe? Pois bem, ninguém sabe. A nossa compreensão é muito ínfima, é muito pequena o que a gente sabe. Aí a gente fica discutindo, né? O que é o mundo, como é que surgiu, para onde vamos, da onde vimos. O que a gente sabe ainda não é muito, muito pequeno. A gente ainda está dentro, né, da coisa, o que piora a nossa capacidade de ter uma visão do todo, né? Porque a gente está preso dentro do universo e dentro do tempo, né? Mas, enfim, não me deixem, por favor, que se vocês me deixarem aqui, eu fico só trocando essas ideias, a gente vai longe. Bom, então nós vamos falar de 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Bom, o sólido, ele é mais compacto, ele tem um volume bem definido, ele tem uma forma bem definida, a distância entre as moléculas, partículas, é pequena, então a força de ligação entre elas é maior, é alta, né? Por isso que ele tem uma forma e um volume bem definido, né? O movimento das partículas é pequeno, né? A posição é fixa, devido à rigidez da estrutura, tá? Já o estado líquido, ele tem um volume bem definido e já não tem forma definida. Você põe um copo cilíndrico, põe água, ela fica cilíndrica. Põe um copo retangular, um copo sextavado, ela fica sextavada. Todo líquido é assim. Então, as partículas são fracamente ligadas entre si. Tá? Então, elas já estão mais distantes. Por que estão distantes? Porque a força de ligação é inversamente proporcional à distância, né? Vocês estão ligados nisso aí. Então, aqui no sólido, as partículas estão compactas, estão mais próximas, a força é maior. Tá? Já no gasoso, ele não tem nem volume definido, que é uma coisa bizarra, né? Então, você está aí dentro da sua casa, você tem um aerosol, sei lá, um gás preso dentro de um frasco, ele tem 1 litro. Você soltou ele dentro da sua casa, ele vai ocupar o volume inteiro da sua casa. Ele não tem nem volume, muito menos formas de definida. As partículas estão ainda mais fracamente ligadas, ou elas estão quase que totalmente livres, nós podemos dizer também, devido ao afastamento que elas têm. Tá? São chamadas de fases de diferente forma em que as partículas se reorganizam, né? Então, o sólido, o líquido e o gasoso. Claro que isso tem implicações microscópicas, né? Como nós já vimos ali, então a distância, o quão próximo estão as partículas uma das outras, né? A interpretação microscópica do calor latente. Então, o que acontece, tá?
Os corpos, as partículas são ordenadas de forma que se chama uma estrutura de ligação chamada de rede cristalina, né? A essa ordenação da partícula estão associada uma certa energia potencial. Olha, lembra lá que a energia interna, né, energia térmica armazenada, tem a ver com a energia cinética das partículas, quanto ao movimento, mas energia potencial também, né, a soma das duas, essa energia interna. Para fundir um corpo sólido, essa configuração precisa ser alterada, ou seja, deve-se desfazer essa rede. E quando você vai para forma líquida, você organiza a rede de uma outra forma. O fornecimento dessa energia aumenta o espaço entre as partículas, desfazendo o ordenamento rígido, né? Então, você passa por uma nova configuração das partículas, né? A configuração das partículas não é alterada, a temperatura não aumenta. Aqui tem uma coisa muito importante para nós. Enquanto você, então, está microscopicamente, né, essa ideia, na prática não é exatamente bem assim que acontece, mas é aproximadamente assim que acontece, a gente vai supor que aqui ela só acontece assim. Enquanto você, então, está alterando essa energia potencial, reordenando essa rede cristalina, você não altera a vibração das partículas e, por consequência, você não altera a temperatura do corpo. Tá certo? Só então, depois que você terminou todo o processo, aí sim, se você continua fornecendo calor, aí você passa a aumentar a temperatura do corpo. Tá certo? Então aqui a gente tem uma informação muito importante. Depois eu vou pôr isso na forma de tópicos para vocês. Bom, então, finalizando a definição do que é o calor latente, finalizando a definição, não, ou trazendo a definição do calor latente, o calor latente, que é de um certo corpo é o L, tá? E é o que também? Os dois são calores latentes. Só que o Qzão é a quantidade total de calor latente que precisa trocar com o corpo. E o L é aquela constante que parece o calor específico. Calor específico é quanto de calor que você precisa doar com o corpo para variar 1 grau Celsius, né? Para 1 grama. O calor latente não é variar, é mudar estado físico. Então, o calor latente é a quantidade de calor que você precisa doar para 1 grama, para cada grama daquele corpo, para mudar o seu estado físico. Cada transição que tu quer fazer tem um calor latente. Não está entendendo nada? Por exemplo, calor latente de fusão da água, você sabe o que é fusão? Fusão é passar de sólido para líquido. Lembra disso? Não? Já vou te refrescar sua memória. O calor latente de fusão da água é 80, ou do gelo, né? Porque a água não funde, quem funde é o gelo, é 80 calorias por grama. Entendeu o que é o calor latente? Ele vai dizer quanto de calor você tem que doar para cada grama daquela substância para realizar aquela transição. Então, se você quer fundir 1 grama de gelo, você precisa doar 80 calorias para ele. Certo? E se for em 2 gramas, 160. E assim por diante. E o Qzão é a quantidade, lembra disso, Qzão, por que que, né? Porque ela é a quantidade total de calor que você tem que trocar. Nesse caso, é a quantidade total de calor latente. Então, presta atenção. Tem 2 calores latentes, né? O Qzão, que é a quantidade total, e o calor latente, que é uma constante para cada corpo. Tá? Então, com base nessa equação da definição do calor latente, que é quantidade de calor por unidade de massa, ó, quantidade de calor por unidade de massa, a gente pode encontrar a equação do calor latente também, da quantidade de calor, isolando o Qzão, que é essa equação aqui, ó. Eu só passei o M multiplicando o L. Então, fica a equação Q igual a ML. Então, essa é a equação da quantidade de calor latente. Tá? Se a equação fundamental do calor sensível era o que macete, esse é o que moleza. Tá? Porque é uma equação muito fácil, a equação mais fácil da história da física. É uma moleza essa equação. Que moleza, tá bom? Onde o Q é a energia trocada, a quantidade de calor latente trocado, M é a massa, e L é o calor latente daquela substância, específico para cada transição, para cada mudança. Tá bom?
vocês vão ver como é fácil aplicar aquela equaçãozinha ali. Bom, para quem não se lembra, né, para quem não lembra de ter feito isso lá no ensino fundamental, aqui estão os nomes das transições. Os 3 estados que eu falei: sólido, líquido e gasoso. Tá? Do sólido para o líquido é fusão, derreter. Já ouviu falar que o motor do carro fundiu? Por que fundiu? Esquentou tanto que o bloco de ferro, de alumínio, derreteu. E aí ele fura, né? É o que normalmente acontece, ele fundiu. Tá? Líquido para o sólido é solidificação, que é o inverso. Eu não vou ficar riscando porque está muito bonitinha essa figura aqui, tá? Do líquido para o gasoso. Pode chamar de vaporização, de ebulição, de evaporação. Para mim, tanto faz como é que você vai chamar, né? Pode aparecer de várias formas na literatura. Do gasoso para o líquido é a condensação, né? Vocês devem saber bem. E para pular do sólido direto para o gasoso, dá, mas aí você tem que mexer em outro parâmetro. Lembra que eu falei, ó, a água ferve a 100 graus Celsius, considerando condição normal de temperatura e pressão. Aliás, considerando condição normal de pressão. Se você alterar a pressão, muda essa parada. Alterar a pressão é o tema da próxima aula. Não vamos alterar a pressão aqui. Tá? Então, não dá para sublimar de sólido para líquido sem mexer na pressão. Tudo bem? A menos, quer dizer, não a água, né? A menos uma das substâncias que a gente vai falar sobre ela na aula, tá? Bom, e do gasoso direto para o sólido, ele pode ter 2 nomes. Pode também chamar de sublimação, tem literatura que chama de sublimação, e tem literatura que chama de ressublimação. Tudo bem? Então lembra que eu falei, ó, calor latente da água de fusão, não faça confusão. Muito engraçada essa piada, não é mesmo? É 80. Deixa eu, peraí, fusão do H2O. O calor latente de vaporização do H2O, então, né, do calor do H2O de VAP, sabe quanto é? 540 calorias por grama, tá? Aí talvez alguém esteja perguntando, professor, e o calor latente de solidificação da água? É o mesmo, né, bem? Tá? É o mesmo. Só que para você fundir cada grama de gelo, que esteja a 0 graus, você vai ter que doar para cada grama 80 calorias. Para você solidificar cada grama de água líquida que esteja a 0 graus, você vai tirar 80 graus. Tá? Assim como o calor latente de condensação da água é menos 540, ou seja, para cada grama de água que esteja a 100 graus na forma de vapor e você queira condensar, você tira 540 calorias. Se você quer vaporizar uma água líquida que esteja a 100, você doa 540. Beleza? Então aqui temos alguma tabela, né, para variar, como eu disse, o calor latente, ele é uma constante em geral das substâncias, assim como o calor específico, tá? Da água está aqui, fusão ou solidificação, 80 em módulo, né? Vaporização ou condensação, 540, aliás, em módulo. Do álcool, tá aí de várias substâncias. A gente vai usar muito a água, tá bom? Essas referências, acho que é do livro que vocês têm, tá? Daquela série Ser Protagonista. Bom, atenção, criançada. Observações extremamente importantes. A primeira delas, que eu já lidei lá com aquela explicação microscópica, quando um corpo estiver realizando a transição, ele não vai alterar a sua pressão, a sua temperatura, perdão, eu li pressão e vou ler pressão. Ele não vai alterar a sua temperatura. Tá? Ele só vai começar a alterar a temperatura quando ele terminar a transição. Professor, o que isso quer dizer com isso? Então, por exemplo, eu tenho aí 100 gramas de gelo que está a 0 graus e eu quero fundir esse gelo. Então, eu vou doando calor para ele e ele vai, se ele já está a 0 graus, ele vai começar a fundir.
Ele só vai começar a aumentar a temperatura daquele gelo que já derreteu, que parte já derreteu, parte ainda não, quando ele terminar o processo de fusão. Como eu disse, obviamente, isso não acontece exatamente assim na prática. Na prática, a gente tem interferência, tem uma série de coisas, né? O sistema não é isolado, etc, etc, etc. Mas toda vez que a gente for fazer um cálculo, a temperatura só vai subir, só vai variar depois que terminar o processo. Ok? E o inverso é verdade. Então, se ele só varia a temperatura quando termina o processo, quando você se deparar com um corpo que está variando sua temperatura, é porque ele não está em transição de fase. Porque a transição de fase não é que a segunda valida a primeira, é a primeira que valida a segunda. Porque se ele só faz transição sem alterar a temperatura, se ele está alterando a temperatura, não está fazendo transição. Tudo bem? Ok. Terceiro, cada substância realiza a transição de fase em temperatura bem definida, se não alterar a pressão. O que é isso, professor? É isso que nós estamos discutindo já há várias horas e vários dias também. A água congela a 0 graus e ferve a 100. Sabe o que isso quer dizer? Que o exercício vai falar assim para você: eu tenho água líquida a 80 graus, eu quero 200 gramas de água líquida a 80 graus, eu quero vaporizar ela. Não adianta doar calor para ela, porque ela não vai vaporizar. Ela só vai vaporizar quando ela estiver a 100 graus. Então, quando você começar a doar calor para uma água líquida, na intenção de vaporizar ela, que esteja a 80, o que vai acontecer com ela? Tem duas possibilidades. Como ela não está a 100 graus, ela não vai vaporizar, ela vai aquecer. Esse calor vai ser um calor sensível. Que é o que acontece com a água que eu pego da torneira e põe lá para ferver. Eu quero que ela ferva, mas ela não vai ferver. Para ferver, ela tem que chegar a 100. Mas eu estou doando calor, o que ela vai fazer? Ela vai subir a temperatura até 100. Nesse exemplo que eu dei, você pega água líquida, você quer vaporizar ela, está a 80 graus. Doa calor para ela, o que ela vai fazer? Subir sua temperatura. 81, 82, 83, 90, 95, 98, 98,5, 99, 99,9, até chegar em 100. Quando ela chegar em 100, se você continuar a doar calor para ela, aí ela inicia o processo de transição. Entenderam? Isso é extremamente importante. O 3 e o 1, extremamente importante. E isso quer dizer uma coisa muito importante para nós. Qual é o estado físico da água a 100 graus Celsius? Ela é líquida ou é vapor? Eu responderia, se eu não tivesse estudado, eu responderia vapor. Chegou em 100, ela vaporiza. Não. Se uma água está a 100 graus, ela pode estar na forma líquida também. Porque pensa comigo, toda essa explicação que eu fiz para vocês, ela estava em 80, eu fui aquecendo, 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 aquecendo. Ela só vira vapor depois de chegar em 100. Aquecendo, aquecendo. Chegou lá, temperatura 98, temperatura 99, 99,5, 99,9, e ela chega em 100, e a hora que ela chega em 100, eu pego, pá! Paro de doar calor imediatamente. E isolo ela termicamente do ambiente. O que vai acontecer com essa água? Ela vai virar vapor só porque tu chegou ela em 100 graus, ela virou vapor? Não! Depois de chegar a 100 graus, meu bem, para cada grama de água que tu vai ter que ainda fornecer 540 calorias para ela fazer a transição. Então, uma água a 100 graus, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, eu teria água a 100 graus na forma líquida. Qual é o estado físico de uma água a 100 graus Celsius? Indefinido, professor. É uma temperatura de transição. Ela pode ser líquida, mas se eu doar calor para ela, ela pode se transformar em vapor a 100. Sabe por quê? Porque eu calculo lá, ó, para cada grama
Eu tenho que doar 540. Então, imagina que eu só tinha 1 grama de água e eu levei ela para 100. E eu doe exatamente 540 calorias para ela. Sabe o que vai acontecer? Aí, quando eu doar, ela recebeu, absorveu essas 500 calorias, eu travo ela, isolo termicamente. O que eu vou ter? Vapor. Aqui, temperatura 100. Então, 100 graus é uma temperatura que ela pode ser vapor ou pode ser líquida. Tá certo? Pensa no contrário, eu tinha vapor, eu não vou me alongar tanto, mas eu tinha vapor a 120 graus Celsius. Quero que ele vire água líquida. Vai baixando sua temperatura, baixando, 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 105, 102, 101, 100,5, 100,0. Pá! Para de tirar calor dele, isola termicamente. Vira vapor a 100, tá? E aí, com todo esse meu teatro, eu pergunto para vocês qual é o estado físico de uma massa de água a pressão normal, que esteja a 0 graus. Ela é sólida ou ela é líquida? Respondam. Tempo. Indefinido, professor. Ela pode ser sólida, pode ser líquida ou pode estar fazendo a transição. Não sei. É uma temperatura de transição. Pelo exemplo que eu dei, e como eu disse, eu não vou me alongar de novo, então você pega uma água a menos 5 graus Celsius e tu quer elevar ela para 10. Vai doando calor, ela vai para menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, chegou exatamente em 0, para de doar calor e isola ela. O que você vai ter? Gelo a 0. Faz o contrário, pega uma água em 10, pega uma água em 10 e você quer tirar calor até ela virar gelo a menos 5. Tira calor dessa água líquida, né? 10 é líquida. Tira calor dessa água líquida. A 10. Foi para 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pá! Para de tirar calor e isola ela. O que tu tem? Água líquida a 0 graus. Isso começa a tirar um pouquinho de calor, ela começa a fazer a transição. Então, enfim, as temperaturas de transições eu posso ter, então, os dois estados da matéria ali. Podem estar juntos, inclusive, os dois estados. Parte sólida, parte líquida. Pode estar só sólida, pode estar só líquida, ou pode estar fazendo a transição. Tudo bem? Ó, esse 4 e 5 são mais bobinhos assim, mas eu achei importante colocar aqui, porque às vezes a gente tem um corintiano na turma, né? O pessoal precisa, né, de um pouquinho mais de explicação, mais paciência, demora um pouquinho mais para entender as coisas, né? Então, olha só, temperaturas de fusão e solidificação de uma mesma substância são sempre a mesma, claro. A água funde a 0 e solidifica a 0. Só depende se eu venho do gelo e estou doando calor ou se eu venho do líquido e estou tirando calor. E de ebulição e condensação, ou vaporização e condensação, também são a mesma. A água vaporiza 100 e condensa 100. Toda substância é assim. Os calores latentes são constantes e o calor latente de fusão é igual ao calor latente de solidificação, em módulo. E o calor latente de ebulição e o de condensação são iguais em módulo. Muito fácil isso aí. Bora fazer esse exercício aqui. Número 1, vem comigo, porque é muito fácil. Já deixa o seu like nesse vídeo. Oi, meninas, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai aprender como ferver a água sem ferver. Exercício número 1. Considerando que o calor latente de fusão da água é 80 calorias por cada grama e o calor latente de vaporização da água é 500 calorias por grama, calcule letra A. A quantidade de calor latente que precisa ser doada, então eu quero Qzão, ele já deu o L, ó. Lembra que o L e o Qzão são calores latentes, só que o Qzão é a quantidade de calor latente trocado. Então ele já deu o L de fusão da água está aqui, e o L de vaporização da água está aqui, ó, LVAP. Tudo bem? Então o que ele quer? Ele quer a quantidade de calor, ó, Qzão, quantidade de calor latente que precisa ser doada para 250 gramas de água na fase sólida, que esteja a 0 graus, tem que estar a 0 graus, senão ela não vai fazer a transição. Eu vou doar calor para ela, vai variar a temperatura, para que ela derreta completamente. Moleza, né? Hã? Ah, professor,
Já fiz aqui de cabeça. Meu Deus, Bianca, já fez. Olha só, eu tenho o calor de fusão da água, L-Fus do H2O, 80 cal para cada grama. Eu tenho uma massa de 250 gramas de água, que está a 0 graus, temperatura de 0 graus, e eu quero saber quanto de calor eu preciso trocar com ela para fundir. Que moleza fazer isso, gente! Que moleza! Eu quero quesão, a massa está em gramas, o calor latente de fusão está em calorias por grama, é só multiplicar isso aqui. 25 vezes 8 dá 200, mais 2 zeros, 20.000 cal. Só para dizer que não ficou muito curto, vamos fazer uma linha a mais aqui do exercício. 20 quilocal. Ah, professor. Foi fácil, né? Foi legal, bacana, gostei. B, a quantidade de calor latente que precisa ser. Eu falei que era a equação mais fácil da história, das equações fáceis de toda a história da facilidade, das equações fáceis da facilidade da história da física, né? Eu falei. Quantidade de calor latente que precisa ser doado para 250 gramas de água na fase líquida, que esteja a 100, tem que estar a 100, para vaporize completamente. Se não tiver a 100, não vai vaporizar, não adianta. Né? Então, the same thing, né? Para quem não fala francês, the same thing é a mesma coisa. Eu tenho 250 grams of water, tá? O calor latente de VAP agora do H2O. Eu tenho 540 cal por grama. Eu tenho que eles já estão a temperatura de 100. Professor, querido, onde é que vai a temperatura nessa equação? Em lugar nenhum, João. Não tem temperatura. Eu quero a quantidade de calor total para vaporizar essas gramas. Eu só estou colocando isso aqui, eu vou parar de pôr. Eu só estou colocando aqui para lembrar os senhores, as senhoras, os jovens e as jovas da juventude brasileira que para realizar a transição de fase, meu irmão, minha irmã, fala para a pessoa que está do seu lado aí, para realizar a transição de fase, tem que estar na temperatura de transição de fase. Posso ouvir um amém? Amém. Ó, é só por isso que está aí a temperatura. Olha a equação. Que equação que eu vou usar? Que moleza. Onde é que está vendo temperatura aí, João? Não tem, né, Tereza? Tranquilo, Murilo? Podemos seguir então? Temperatura era só para lembrar disso. Então eu quero a quantidade total de calor. Eu tenho 250 grams of waters, que o meu inglês aí não é tão. Eu parei no básico 1, eu fiz a distância, fiz o curso à distância. Curso à distância não fala mal dos cursos à distância, né? E agora eu vou multiplicar, claro, 250 vezes 540, fazendo essa conta de cabeça aí, vai dar quanto? Vai dar 1.350 com mais 2 zeros. Isso, professor, mais 2 zeros. Só muito bom aqui de conta, hein? Então, só para fazer uma linha a mais, 135 quilocal. Professor, posso deixar em caloria? Mas é claro que pode, meu pequeno gafanhoto. Meu pequeno animal mamífero. Claro que pode. Só tô fazendo graça aqui, né? Porque o exercício é muito curto. Aí ela Vini não gosta, ela gosta quando é difícil, porque esse aqui tá muito fácil, tá bom? Então vamos pro próximo, tá bom, meninas? Então esse foi o vídeo de hoje sobre make. Um gráfico da Unesp. Não vou conseguir, professor. Calma, calma. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Não, segura na mão do prof. Dá a mão aqui para mim, virtualmente. E depois passa um álcool em gel virtual. Bebês e bebês, bebês e bebezas do meu coração. Saudade de vocês. A gente, poxa vida, hein? Ó, não precisa ter medo de gráfico, gente. Tá bom? O gráfico é só uma outra forma, em vez de ter o enunciado dando dado, o gráfico dá dado.
Ficou boa essa frase, né? O gráfico dá dados. Muito bem. Olha só. É uma questão teórica, não tem conta para fazer. Uhul! A galera de humanas fala uhul! Já deixou o like no vídeo, né? Ó. A gente vai responder lembrando só de uma coisa. Lembrando disso aqui, ó. Esse slide que eu fiz para vocês todo colorido. Tá bom, meninas? Tudo bom? Esse tutorial de hoje. Que é o seguinte. Quando está fazendo transição, em resumo, número 1, quando está mudando de fase, não varia a temperatura. Número 2, é o vice do versa, né? Quando está variando a temperatura, não está mudando de fase. Então é isso, essa questão 2. Da Unesp, hein? Ah, me respeita, Unesp. Que isso, eu estudei no Instituto Federal do Paraná, tive aula com o professor Leonardo, que é ótimo, maravilhoso. E também com o professor Isaías. Mas olha só, me respeita, Unesp. Você vai me perguntar um negócio desse? Considere o diagrama. Olha só, gente. Gráfico de temperatura por quantidade de calor trocada. Então, conforme tu anda na horizontal para a direita, o corpo vai absorvendo calor. Conforme tu anda na vertical para cima, ele vai variando a temperatura. Então, pequena criatura, nem olhe lá para as alternativas. Eu quero que tu me digas. Olha que flexão verbal bonita. Tu me digas o que está acontecendo entre A e B. Ó. Ó, aqui eu posso dizer que eu tinha um Q1, depois eu fui para Q2, depois eu fui para Q3, depois eu fui para Q4. O que está acontecendo aqui entre A e B? Ele está absorvendo calor, sim ou não? Sim. E está aumentando a temperatura, sim ou não? Sim. Então, o que está acontecendo aqui? É calor sensível ou latente? Olha só, ela é sensível latente. Vai para lá. Se está variando temperatura, é calor sensível. Entre A e B, eu posso afirmar com todas as letras, não está acontecendo transição de fase. De A para B, eu estou gerando um ΔT. Então, é calor sensível. Sensível demais, eu sou alguém que chora. Muito bem, pequenos jovenzinhos, jovenzinhas, como diria o Gonçalo Higuaín. Vamos analisar, nossa, eu risco muito, né? Vamos analisar agora de B para C, o que está acontecendo aqui? Ele continua absorvendo calor? Sim, ó. Ele vai para o Q5, para o Q6, para o Q7, para quantos Qs você colocar aí? Tá? Agora, de B para C, ele variou a temperatura. Ele se moveu na vertical ou ele está completamente horizontal, permanecendo na mesma temperatura horizontal. Eu falei completamente vertical, não, completamente horizontal. Ele não muda a temperatura, gente. Meu Deus, professor, que loucura, que viagem é essa, mano? Como é que ele absorve calor e não muda a temperatura? Simples. Eu tenho de B para C um calor latente. Eu não tenho variação de temperatura. Como que eu sei que é calor latente? Porque é a única possibilidade de um corpo absorver calor sem alterar sua temperatura. Como pode absorver? Como pode? Disse o filósofo. Como pode um corpo absorver calor sem variar a temperatura? Respondeu-lhe Jesus, mudando-lhes as fases, variando a fase. É calor latente. Tá bom? Bah, muito fácil, Nesp. Me erra. Você não me pega, não. Ó, eu não vou nem continuar aqui. Claro que de C para D, ó, a gente tem a mesma situação que de A para B, cara. Ele tá absorvendo calor e se movendo na vertical. Então, ele tá aumentando sua temperatura. Tá? Então, de A para B é calor sensível, de B para C é calor latente, de C para D é calor sensível de novo. Tá bom? Então, qual a alternativa correta? De A para B, a substância está na fase líquida. Como é que eu vou saber se ela está na fase líquida ou não? Eu sei que ela está aquecendo. Pode ser líquida, pode ser sólida.
Pode ser aqui sólida e aqui ela fez a fusão e virou líquida, não sei. De B para C está acontecendo fusão ou vaporização? Com certeza, uma das duas. Ou fusão ou vaporização. Não tem outra, né? Então ela está acontecendo mudança de fase. Tá? C para D, há apenas vapor? Não posso afirmar, pode até ser que seja. Se A para B foi líquido, B para C há vapor, mas eu não tenho como afirmar isso, entendeu? Cuidado. B para C há uma mistura de líquido e vapor? Não posso afirmar. Pode ser até que seja, mas não tem como saber. De C para D está acontecendo transição de fase? Não. Completamente errado. Porque de C para D está variando a temperatura. Legal, legal? Legal, legal. Que dia legal. Gente, este gráfico que mostra o calor absorvido por corpo e como sua temperatura vai variando ou não, né? Como de B para C não variou, é chamado de curva de aquecimento. Ela vai aparecer bastante aqui para nós agora, tá? Quem não gosta de gráfico, sinto muito. Prepare-se, prepara, que agora é hora show dos gráficos. Pressão, meu Deus do céu. 10:09. Valei-me, minha Nossa Senhora dos Encontros Síncronos. Deixa eu ver quantos exercícios eu tenho mais aqui. Eu vou fazer mais um, vou pular para a curva de aquecimento, que se não der tempo, pelo menos a gente já viu a curva de aquecimento. Exercício número 3. Vou fazer o 3 ou 4? Deixa eu ver. Vou fazer o 3, tá? Determine a quantidade de calor em quilocaloria necessário para que um bloco de gelo de 2 kg de massa, inicialmente a -5, seja aquecido até a temperatura de 5. Aqui, você pode pensar assim, legal, professor, esse é um exercício de calor sensível, que macete, beleza, eu tenho a massa, calor específico do gelo, ele me deu, cadê? Específico do gelo tá aqui, ele me deu, beleza, joga aqui, variação de temperatura de 10. Tá certo, sim ou não? Tá certo, sim ou não? Não. O que você não pode ter percebido nesse pequeno exercício é que tem uma mudança de fase aí no meio, garoto. Ou garota. Por quê? Porque, ó, se ele estava em gelo a -5, a 5 ele vai ser gelo? Não. O que vai acontecer com esse bloco de gelo de 2 quilos quando ele chegar em 0 graus e eu continuar fornecendo calor para ele? Ele vai realizar o quê? Transição de fase. Então, eu vou ter que fazer aqui, além do que macete, eu vou ter que fazer o que macete? Eu vou ter que fazer um que macete 1. Por quê? Porque eu vou precisar aquecer ele. Até quando? Até ele chegar em 0. Então, eu vou fazer um que macete para levar ele de -5 para 0. Certo? E aí, quando ele estiver em 0, eu vou fazer o quê? Um que moleza, que vai ser o meu Q2. Para que eu vou fazer o que moleza? Para fundir ele. Fundir. E depois que eu terminar a fusão, eu vou ter água líquida a 0. Mas eu não quero água líquida a 0, eu quero água líquida a 5. Então, vou fazer um que macete de novo. Para levar ele de 0 graus para 5 graus positivo. Certo? Entenderam a lógica? Professor, por que eu não posso fazer só um que macete e um que moleza? Não posso fazer um que macete do -5 para o +5? Boa pergunta. Eu me perguntaria isso se eu fosse você. Dá uma olhada nisso aqui, meu bem. Qual é o calor sensível do gelo? 0,5. Qual o calor sensível da água? Calor sensível da água líquida? É? Todo mundo sabe, né? 1. Essa é a resposta. Por que tu tem que fazer 2 macetes? Porque você tem 2 estados físicos. Cada estado físico tem o seu calor específico diferente. Tá certo? Então tu tem que fazer um calor específico só na fase do gelo, aí funde ele, daí faz um calor específico
só na fase líquida. Aliás, faz um que macete, eu falei errado, né? Faz um que macete só na fase do gelo, faz o que moleza, faz um outro que macete só na fase líquida. E com certeza você vai se deparar na sua vida com um exercício que pegou um bloco de gelo e fez ele virar vapor. Tu vai ter que fazer 3 que macetes. Um para fase líquida, um para fase sólida e um para vapor. E 2 que molezas, um para fusão e um para vaporização. Tá? Bom, então não é muito complexo, mas onde é que a gente erra muito? Erra muito. Nessas temperaturas aqui, ó. Muito a gente erra a questão assim. Ele aplica o quimacete no gelo, beleza, leva até zero, faz a fusão. Quando ele vai fazer o quimacete da água líquida, ele não começa a água líquida em zero. Ou ele começa de -5, ou tem gente que começa em 1. Porque ele já foi até zero com o primeiro, né? Então agora ele começa em 1. Não, gente. Lembra da teoria, por que eu gastei tanto tempo falando, né, antes? Porque é importante isso, ó. Se lembrar que você leva o gelo até zero, funde ele e ele virou água líquida a zero. Da mesma forma, tu vai levar essa água até 100 para vaporizar, vaporiza e você tem vapor a 100. Tudo bem? Bom, já falei demais, vamos fazer o exercício. Na prática, ele é bem fácil de fazer, mas ele vai ter 3 partes, tá? Então, a parte 1 quer fazer o Q1, tá? Então, vou fazer no próximo slide aqui, ó. Para levar o gelo para 0 graus. Opa, perdão. Para 0 graus. Então, vou fazer o Q1, que eu vou fazer um quimacete com o calor específico do gelo, tá? E a minha variação de temperatura vai ser de -5 para 0. Tudo bem? Lembre-se, gente, que eu sempre falei isso para vocês, continuo falando. Organização é o mais importante. Não tem nenhuma conta difícil de fazer aqui. Mas você tem que se organizar, bebê, tá? Então, ó, massa do gelo, 2 quilos. Ou 2.000 calorias. Ah, perdão, gramas. Gente, o resultado pede em quilocalorias, tá? Então, vamos calcular em gramas, o resultado vai dar em calorias, então a gente divide por 1.000 de novo, tá? Então, aqui a gente está multiplicando por 1.000, lá na frente a gente vai ter que dividir por 1.000. Então, se você não dividisse aqui, estaria certo, mas eu gosto de fazer as coisas bem certas, tá? Vocês entenderam que eu estou passando para a grama, né? Porque o calor específico do gelo é 0,5 calorias, não é por quilo, é calorias por grama. Então, por isso que eu passei para a grama. Temperatura inicial é -5. E, repito, a final é 0. Mas, professor, o exercício pediu para ir até 5. Pois é, mas a final para o gelo é 0. O gelo acaba em 0. Então, a final aqui para o gelo, para esse quimacete, é 0. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Só aplicar o quimacete. Eu chamei isso de Q1, tá? 2.000. Calor específico 0,5, variação de temperatura. Temperatura final é 0, a inicial é -5. Tem que pôr o menos. Tem, né? 2.000 vezes 0,5 mil. Cara, eu tô fazendo essas contas bem rapidinho aqui, porque é muito de boa, né? É mais importante tu entender todo o processo do que eu ficar detalhando as contas. 1.000 vezes 0,5, 2.000 vezes 0,5 dá 1.000, tá? Eu fiz o jogo de sinal ali, tá? Então, isso dá 5 positivo. E claro que isso aqui vai dar o quê? 5.000. Então, esse foi o Q1. Tudo bem? Então, o que a gente fez, teoricamente, né? Vamos imaginar que a gente está aquecendo isso. Então, a gente doou 5.000 e levou ele para 0. Agora eu posso fundir. Então, eu vou fazer na ordem para gerar essa ideia em você. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou, e por que 2? Eu vou vaporizar, aliás, vou fundir o gelo. Tá? Esses 2 quilos de gelo. Então, vamos lá, ó. Para fundir o gelo. Então, vou usar o quê? Que moleza. Eu já levei essa massa de 2 quilos, ou 2.000 gramas,
para 0. O calor de fusão a gente já sabe, tem lá no enunciado, mas nem precisava. Calor de fusão do H2O, 80 cal por grama. Ele já está em 0 graus, então não vou colocar nada aqui, só vou apenas então aplicar a equação. Então o Q2, que é o calor necessário só para fundir, esse é só para fundir, é 2.000 vezes 80, 2 vezes 8, 16, mais 4 zeros, 160 mil calorias. Certo, Roberto? Molezinha, né? Então pense na ideia. Eu doei 5 mil, ele foi para 0. Agora eu doei 160 mil só para derreter todos aqueles 2 quilos de gelo. Então agora eu tenho o quê? Me respondam, por favor. O que eu tenho agora? Agora eu tenho água líquida. A que temperatura? 0. Toma cuidado. A que temperatura? 0. Tá? Então a parte 3, eu vou agora aquecer essa água. Não, deixa eu escolher uma cor aqui. Roxa. A parte 3, eu vou aquecer essa água líquida de 0 para 5. Toma cuidado. De 0 para 5. Ah, deixa eu dizer uma outra coisa, onde os alunos erram bastante também. É o seguinte, ó. É só escrever aqui, ó, para aquecer de 0 para 5 graus Celsius. Onde é que eles erram bastante? Então, eu estou chamando isso aqui de Q3. Então, o aluno vem aqui, ele me dá uma dessa. Ó, o que ele vai? Ele vai lá no anterior. Ah, eu achei um Q aqui, 160. Então, vou pôr aqui 160 mil. Não, né, gente? Ó, aquele Qzão é uma coisa. Esse Qzão aqui é outra coisa. Por isso que eu chamei de Q1 e Q2. Se fosse tudo igual, eu não ia dar número diferente. Esse aqui é a quantidade de calor necessária para derreter o gelo, para fundir. Agora eu estou calculando o calor necessário para levar as 2.000 gramas, 2.000 gramas, ó, as 2.000 gramas de água líquida, que estavam já a 0, que tinha uma temperatura inicial de 0. Temperatura inicial não é -5? Não, da água não, né, amor? Da água é 0. E eu quero aquecer ela até 5. É isso que eu estou calculando. Esse é o Qzão que eu estou calculando. Calor específico da água é 1. É isso que eu estou calculando. Não tem nada a ver com aquele 160 mil que a gente calculou no anterior. Tudo bem? Tanto que se você colocar os 160 mil aqui, como tem gente que faz, eles são bons nisso. Eles colocam e calculam e acham um número. Mas que número que você vai achar aqui, meu bem? Não tem nem incógnita a sua equação. Aqui, ó, multiplicando isso aqui dá 10 mil. Você está dizendo que 10 mil é igual a 160? Não faz isso, não. Não faz isso, não. Tá? Ó, Q3 é igual 2.000 vezes 1 vezes 5. 2.000 vezes 1, claro que dá 2.000. 2 vezes 5, claro que dá 10 mil. Beleza. Muito bem. Vamos rever o que a gente fez? A gente levou o gelo para 0, gastando 5 mil. Fundiu os 2 kg de gelo, gastando 160 mil. E aqueceu ele até 5, gastando mais 10 mil. Beleza? Beleza. Boa, boa. Qual é a resposta, professor? 160, 5 ou 10? Ah, bebê. O que perguntou o exercício? Determine a quantidade de calor em quilocalorias necessárias para que um bloco de gelo com 2 kg inicialmente 0,5 seja aquecido até 5. Sabe qual é a resposta final? É o calor total. É isso que ele perguntou. Ele quer o calor total. Ele quer o Qzão total. Para ir de gelo a 0, aliás, perdão, de gelo a -5 para água, tá? Claro que quimicamente o gelo também é água, né? Só muda o estado, mas vocês entenderam, né? De água a 5. Então, o que eu vou fazer? Esse Qzão total, esse Qzão final,
é o Q1 mais o Q... Opa, esse aqui ficou muito feio, né? Q1, Q2 mais Q3. Então, ó, confere comigo. Para levar para zero, para fundir e para ir de 0 até 5. Fechou? Fechou. Vocês lembram dos valores? 5.000 calorias, 160.000 calorias, mais 10.000 calorias. Se vocês não lembram, vocês conferem ali, tá tranquilo isso aqui, né, gente? Ó, o mais importante é a nossa discussão aqui. Então, esse calor total é 175.000 calorias. Só que a resposta perguntou em quilocalorias. Então, move 3 casas, corta 3 zeros, né? A resposta é calor total 175 quilocalorias. Uma coisa que você deve ter percebido é que para a gente mudar o estado físico do corpo vai muito mais calor do que para aquecê-lo, né? Por quê? Lembra lá da explicação microscópica? Ah, que legal, né? A gente entender as coisas, olha só. Para eu aquecer, é só aumentar a vibração das partículas. Para eu mudar o estado físico, bebê, eu tenho que quebrar a rede cristalina. Tem que romper toda aquela estrutura e reorganizar, né? Então vai muito mais energia. Tá bom? Bebê, beleza. Então tá bom. De boa. Bom, então a gente fez o exercício número 1, fez o 2, fez o 3 e ficou o 4 aqui para a gente fazer. Esse 4 você vai ter que fazer 3 quimacetes e 2 quimolesas, tá? Então é como se fosse passar por todas as transições possíveis e por todos os 3 estados possíveis, né? Que é o sólido, líquido e gasoso. Então você vai pegar uma massa de gelo, -5, né? Então ela ainda está sólida, e vai levar até vapor a 150. Então você vai passar pelos 3 estados físicos, o sólido, líquido e gasoso, e então você vai fazer 3 quimacetes. Né? O primeiro para aquecer do sólido até o zero. Por que zero? Porque zero ele vai fazer a fusão. Depois vamos pegar de zero e levar até 100. Por que 100? Porque 100 ele vai fazer a vaporização. E depois vamos levar de 100 a 120. Tá? Então, é um exercício longo. É difícil? Não, não podemos dizer que é difícil. Tá? O que você precisa? Organização. Isso eu tenho batido nessa tecla sempre. Organização, organização, organização. Isso é mais importante. Bom, por que a gente tem que fazer 3 quimacetes? Professor, por que eu não posso fazer um quimacete para aquecer de 0 até 120? Bom, a gente viu, semana passada discutiu sobre as características microscópicas, né, da mudança de fase, e a gente entendeu que quando o corpo muda de fase, ele rearranja suas moléculas, quando ele muda o seu estado físico. Isso vai fazer com que cada estado físico tenha um calor específico diferente. Olha aqui. Do gelo é 0,5, da água líquida é 1, e do vapor de água é 0,48. Então é por isso que você não pode fazer um quimacete só. Tudo bem? Bom, então vamos resolver o exercício. Então eu vou fazer aqui. A gente vai começar. Bom, vamos dar uma lida só no enunciado, que é o primeiro passo. Não. Um bloco de gelo de 200 gramas está inicialmente a -5 e toda essa massa foi aquecida por uma fonte até que se obteve o vapor da água a 120 graus Celsius. Suponha que não houve perda de massa nem perda de calor para o ambiente. Nesse aquecimento, determine a quantidade de calor total que essa massa recebeu ao longo do processo. Bom, então, como eu disse para vocês, a gente vai fazer 5 quesões. Nós vamos calcular 5 quesões. Primeiro, o Q1, que vai aquecer o gelo. Ó, opa. Vamos aquecer o gelo. Levar o gelo de -5 para 0 graus Celsius. Por quê? Porque lá em 100, em 0 graus, ele vai fazer a fusão. Então depois, vamos seguir a ordem, vamos dizer assim, dos acontecimentos. Eu vou fazer um Q2 para fundir o gelo. Fundir, sinônimo de derreter.
Depois que eu fundir o gelo, o que que eu vou ter? Eu vou ter, então, água líquida zero. Então, aí eu vou fazer um terceiro quimacete para levar a água. Quando eu falar água, entenda-se água líquida, né? Quando eu falar gelo, é água só. Vou levar a água de 0 para 100 graus Celsius. Tá? Quando eu chegar a 100 graus Celsius, então eu vou fazer um que moleza para vaporizar a água. Vaporizar a água. Que está a 100 graus. Não, aqui não tem crase. Aqui tem um acento. Água. Certo? E aí, depois que ela tiver 0 graus, eu vou fazer um quimacete para aquecê-la. O vapor agora. Levar o vapor de água, claro, de 100 para 120, que é o que o exercício pediu. Tudo bem? 120 graus Celsius. Então, isso são o passo a passo do que eu vou fazer. Tá certo? Então, começando lá o Q1. Que macete para levar o gelo de 0 a... de menos 5 a 0. Então, eu tenho aqui a massa do gelo, temperatura inicial menos 5, e o calor específico do gelo, 0,5. Então, vou montar aqui o que macete 1, ó. Que macete 1 é a massa, o calor específico do gelo e o ΔT do gelo. Tá? A massa vai ser sempre a mesma, gente, porque a gente não vai entender que perdeu massa durante o aquecimento, né? O exercício pediu para você supor que não. O ΔT, a temperatura final é 0 e a inicial é menos 5. Tá? Perceba, como eu insisto sempre em dizer, por que a final é 0? Porque é onde acaba o gelo. O gelo vai parar a 0. A partir dali ele vira água líquida, se você fundi-lo, né? A partir daí ele não aquece mais como gelo. Ele funde e depois vira água líquida. Bom, então eu posso fazer essa multiplicação, 0,5 vezes 200 dá 100, que multiplica 0, sinais iguais, dá mais. Fica 0 mais 5, que claro que dá 5. Isso aqui dá 500 calorias. Tudo bem? Esse é o nosso Q1. Beleza. Vou calcular o Q2 agora, que não tem nada a ver com o Q1. O Q1 é o Q1, o Q2 é o Q2. Não vai pegar esse valor de 500 e colocar no Q2. O Q2 é o calor para fundir o gelo, que eu levei para 0. Certo? Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar a massa. Tá aqui, ó, cadê? Exercício 4. A massa que é sempre a mesma e o calor latente de fusão. Tá? Isso é mais tranquilo de se fazer. Então, ó, o Q2 é o que moleza. Onde eu tenho a massa que é 200 gramas sempre e o calor latente de fusão 80 calorias por grama. Multiplico, dá 16 com 3 zeros, 16.000 calorias. Tudo bem? Então agora eu derreti o gelo. Então eu virei o quê? Isso é importante você ter a ciência. Depois que você derreteu o gelo, você obteve água líquida a 0 graus. Tá? Então agora eu vou fazer o Q3, que é aquecer a água de 0 a 100. Então, como eu disse para vocês na semana passada, isso é um erro muito comum, você errar essas temperaturas aqui, ó. Errar o ΔT. Tá? A massa da água continua sendo 200, perdão, gente. 200. O calor específico da água nós conhecemos bem, é 1. A temperatura final é 100 e a inicial é 0. Tem aluno que não consegue entender que é 0. Professor, mas eu já levei ele a 0. Tudo bem. E depois eu fundi ele. Tudo bem. E depois que você fundiu, você obteve água líquida a 0. Então vai começar do 0. O ΔT é de 0 a 100. Entenda de uma vez por todas isso. Tá? Então, Q3 também, molezinho de fazer, 200 vezes 1, 200. 100 menos 0, 100, claro. Multiplico 1 vezes 2, 2, com 4 zeros. 20.000 calorias. Tá vendo o que eu disse, gente? Fala para mim. Ninguém sem consciência vai falar, professor, é difícil fazer isso. Não, não é difícil.
é cumprido. Você tem que ir fazendo passo a passo, sem organização. Ler. Lembra do meu e-book que ninguém baixou? 7 passos para a resolução de um exercício. Hã? Você lê, você extrai informações, descobre quem quer, escolhe a equação, converte as unidades, isola a incógnita. Bom, vamos para o Q4. Vamos vaporizar essa massa de água. Tá? A gente levou ela a 100, agora ela pode ser vaporizada. É só em 100 que ela vai ser vaporizada. Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar a massa, que é 200, claro, tá? E o calor latente de vaporização da água. Tudo bem? Então, vamos para o Q4. Q4. Que moleza. Eu vou vaporizar essa água. Então, o Q4 vai ser 200 gramas vezes 540. Dá para entender que é um 5 ali? Acho que não, né? Ficou melhor? Ó, 2 vezes 54, 108. 3 zeros, 108 mil calorias. Então agora eu vaporizei a água. O que eu obtive? Água na forma de vapor a 100. Então eu vou para o meu último Qzão, o Q5. Tá? Vou para o Q5. Já usei o roxo, tem muita pouca opção de cor aqui, né? Vamos fazer de preto, então. Q5, que é aquecer o vapor até 120. Por que 120, professor? De onde o senhor tirou isso? É porque o exercício pediu. Tá? Então, nós vamos fazer temperatura final 120, calor latente do vapor 0,48, tá bom? A massa continua sempre a mesma, beleza? E a temperatura inicial é 100, não vai me pôr 101, tá? Vamos fazer o Q4 nesse slide aqui, o Q4 é o que macete. Então, 200 vezes 0,48 vezes temperatura final 120, a inicial é 100. Não me erra isso aqui, hein? A inicial é 100. Beleza? Não é o Q4, professor, é o Q5. Obrigado, Giovana. De nada, professor. Então, ó, 200 vezes 0,48 dá 96 essa conta aí. É o mesmo que multiplicar 2 por 48. 99G. 96. E 120 menos 100, claro que dá 20, né? E agora eu posso multiplicar, eu posso fazer esse cara vezes 2. 190. Ai, meu Deus do céu, 192. Com mais um zero, 1920 calorias. Tá bom? Bom, nós desvendamos tudo que o exercício pediu, tá aí, ó. Fizemos o Q1, Q2. Bonitinho, explicadinho, na sequência, tá? Qual é a resposta? A resposta é a soma de tudo isso, porque ele pergunta o calor total. Posso fazer de vermelho mesmo agora, ó. Quantidade de calor total. Então, total, a quantidade de calor total é só a soma dos Qs, né? Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. Tá? Vamos ver se eu consigo lembrar de cabeça. Não sei mais. O primeiro deu quanto? 500. 500. Aqui dá 16 mil, não é? 16 mil, 20 mil, 108 mil e 1.900. 20 mil mais 108 mil mais 1.920. Tá? Então temos que somar tudo isso aí. Isso dá 128 mil, 138 mil, 144 mil, 145.920, 146.420. Achei que eu estava errado e eu estava certo.
calorias. Esse é o Q total. Ou, se quiser expressar em quilocalorias, 146,42 quilocal. Certo? Opa. Certo. Agora eu quero falar da curva de aquecimento. Que não tem, gente, não tem nada de novo aqui. Não é um conteúdo novo. É só apresentar os valores de calor absorvido e temperatura através de um gráfico. Como a gente viu lá na questão 2. Tá? Essa que está na tela para vocês é uma curva de aquecimento completa. Por que é curva de aquecimento? Porque ele está recebendo calor e aumentando a temperatura. A temperatura aqui está em θ, tá, gente? Mas a gente está usando como tesão. Ó, temperatura T, temperatura de ebulição. Tá bem ruim também a resolução disso, né? Ó, T, temperatura de ebulição. TF, temperatura de fusão da substância. Tá? Tesão. Então, como aqui tem a curva completa, lembra que lá no 2 eu não tinha a curva completa? Então eu não sei se de A para B é líquido e aqui é fusão e passou para gás, ou se de A para B é sólido e de B para C passou para líquido. Vocês entenderam? Ficou confuso. Eu tenho uma transição, mas como eu só tenho uma parte, pode ser de líquido para gás ou de sólido para líquido. Não tem como saber. Como aqui nesse caso, nem sempre eu vou ter completa, como não tinha lá no exercício 2, né? Nesse caso eu tenho ela completa. Então eu sei que a primeira transição que acontece é a fusão e que a segunda é a vaporização. Não tem outra possibilidade. E se aqui é fusão e aqui é vaporização, claro que aqui é sólido, aqui é líquido e aqui é gasoso. Certo? E percebam que eu vou ter nos exercícios, em alguns casos, os valores do calor. Então, ó, então imagine que eu teria aqui, ó, vamos supor, 500, e que aqui eu tinha lá 3.000. O que isso quer dizer? Que esse valor de 500, ó, é a quantidade de calor que ele absorveu na fase sólida. Para elevar a sua temperatura dessa temperatura, que no caso é a temperatura inicial, né? Que é onde começou ali, até a temperatura de fusão. Então, esse aqui é o meu Q1, que é o calor sensível. Tá? É a temperatura, é o quanto de calor que ele absorveu para tirar o corpo dessa temperatura e levar até a temperatura de fusão. E depois, pelo exemplo que eu dei ali, ó, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho fusão, professor. Ó, aqui é fusão. Toda essa parte. Pois bem, quanto de calor ele tinha absorvido quando começou a fusão? 500. Quanto de calor ele já tinha absorvido quando ele terminou a fusão? 3.000. E aí, como diria o senhor meu pai, eu te pergunto para você, quanto de calor ele ganhou durante a fusão? Não foi 3.000. Só durante a fusão, não foi 3.000. Bebês e bebezas, meninos e meninas, vocês precisam entender uma coisa, tá? A fusão, o aquecimento e a mudança de fase são bem distintos um do outro. Elas acontecem diferentes. Na teoria, quando a gente vai fazendo exercício, enquanto um está acontecendo, o outro nunca está acontecendo. Tá? A quantidade de calor de fusão, a quantidade de calor latente, a quantidade de calor sensível nunca vão se juntar. Não é só no final, quando eu quiser somar o total, né? Até porque eles são todos calores trocados, tá? Então, não me diga que durante a fusão ele ganhou 3.000. Por que eu disse tudo isso que eu estou dizendo agora? Ah, sim, para dizer o seguinte para você. Tu tem que estudar cada parte separado. Tu tem que estudar a fusão como se não existisse o antes. Oh, boi. Como se não existisse nem o antes nem o depois. Então esquece o 500 que ele ganhou antes. Então você tem que descontar esse 500. Ele chegou no final da fusão com 3.000. Tá bom, mas ele começou com 500, que é do aquecimento da parte sólida. Então você desconta esse 500. Então o Q2, que é a quantidade de calor aqui latente para a fusão,
É 2.500. Entenderam a ideia? Vai estudar o líquido? Ah, agora eu vou estudar a fase líquida. Você vai ter que estudar separadamente também. Então imagine, deixa eu só fazer com só mais uma aqui, depois já eu continuo, tá? Ó. Imagine que aqui ele chegou com 4.000 de calor absorvido. Então agora tu vai estudar o líquido, bebê. Então você vai ter que isolar o líquido, estudar só ele. Não dá para misturar ele com o sólido, não dá para misturar ele com vapor, como nós vimos no último exercício. Por quê? Porque cada fase tem o seu calor específico diferente. Então você vai pensar qual é o calor, que eu vou chamar de Q3 aqui, que ele ganhou só no aquecimento da fase líquida. Não me fala 4.000. Tá? Não é. 4.000 é o total. Com quanto ele começou a fase líquida? Com 3.000. Com quanto ele terminou a fase líquida? Com 4. Então, o Q3 da fase líquida é 1.000. E aí tu joga no que macete e estuda a fase líquida, separada. Ok? Tem que estudar separadinho cada uma. Então a curva de aquecimento tem essa estatística, tem que olhar lá no gráfico, tirar os valores, parari, parará, tá? Como por exemplo, tem aqui um desenho aqui, ó, né, ó. Calor sensível, calor latente, calor sensível, calor latente, calor sensível. Aqui é sólido, aqui é fusão, aqui é líquido, aqui é VAP e aqui é gás. Que bizarro isso aqui, né? CG. Aqui é gás, tá? Aqui eu tenho as temperaturas de ebulição ou de vaporização, temperatura de fusão. Lembrando que aqui é temperatura. E aqui é a quantidade de calor. Certo, Roberto? Tá bom. Será que a gente consegue fazer um exercício? Opa, 10h33. Dá sim, tranquilo. Exercício, exercício, exercício. Opa, vamos lá então, gente. Ah, deixa eu só, antes de fazer um exercício, né, para o pessoal ver todas as possibilidades. Da mesma forma que eu tenho a curva de aquecimento, eu posso ter a curva de resfriamento, né? Tá? Que daí a gente vai mostrar o calor perdido, né? Aqui é o vapor, aqui no caso é a água, né? Ó, vaporizando a 100 e solidificando a 0, tá? Então, ó, tem o vapor, o calor perdeu calor, perdeu calor, perdeu calor, perdeu calor, perdeu calor, ó. Temperatura constante, então aqui é uma mudança de fase, aqui é uma mudança de fase. Essa aconteceu em temperatura mais alta, então essa é perdão, condensação. Ou tem outro nome também, condensação, que eu esqueci de falar, liquefação, tá? Mesma coisa. E aqui é solidificação. É mais raro de aparecer, mas pode. É a mesma coisa, só que diferente, né? Como diz a minha filha, é igual, mas é diferente. É só invertido, né? O calor só está sendo retirado, é isso. Aí, vamos para o exercício. Ó, eu acho que só vai dar tempo de fazer um. Deixa eu ver se a gente tem um bem grandão para fazer aqui. Não sei se vai dar tempo da gente fazer. Será que dá? Aí eu não quero parar no meio. Então eu vou fazer eu vou fazer na ordem mesmo, vou fazer os 5. Tô com medo de pegar o 7, não dá tempo, parar no meio, estourar o horário, eu não quero fazer isso. Não quero estourar o horário, tá? Então vamos de 5. Universidade UFRRJ? Oxi, não conheço. Ou tem um R a mais, é a Federal do Rio de Janeiro, tem um R a mais ali, não sei. Então aqui eu não tenho a. Acho que cortou aqui a figura o T, né? Eu não tenho a curva completa, eu tenho só 2 estados de uma transição, tá? Então vamos ter que ler o enunciado para entender completamente. Aqui pode ser fusão ou pode ser vaporização. Por ser 0 graus, provavelmente é fusão e provavelmente é água, né? Mas vamos ler, que é de graça e emagrece. Ok, meninas, vamos lá. Num dia de muito calor, a governanta de uma resistência decide fazer um refresco para as crianças que realizam um grupo de estudo. Olha que legal, bons tempos, né? Que é na casa do outro estudar.
Contudo, ao abrir a geladeira, ela percebe que as garrafas de água estão vazias, restando, perdão, no congelador apenas uma garrafa cujo conteúdo encontra-se inteiramente congelado, inteiramente sob forma de gelo. Resolve então deixar a garrafa exposta ao ambiente e aguardar o tempo até que sua completa transformação em água. O gráfico a seguir estuda uma mudança de. O gráfico a seguir ilustra a mudança de fase. Bom, aí vem o enunciado, né? Porque até antes era só perfumaria. Considere que o volume da garrafa, contido na garrafa é 1 litro e dado o calor latente de fusão 80, calor específico do gelo 0,5, calor específico da água, pergunta. Qual foi a quantidade de calor recebida em calorias pelo sistema durante a mudança de fase? Durante a mudança de fase. Bom, aqui então tu não precisa olhar para o gráfico, porque não tem informação de quantidade de calor aqui no gráfico. Ó. Não tem quem é esse Q aqui, que seria o nosso Q1, quem é esse aqui que seria o Q2 e quem é esse aqui que seria o Q3. Ah, na verdade é isso que ele perguntou. Quem é esse cara aqui, Q2 menos Q1, né? Quanto de calor ele recebeu só durante a fusão? Não dá para saber. Mas eu sei qual é a massa. E eu sei qual é o calor latente de fusão, né? Quando tu precisa para fundir cada grão de massa. Então é só usar o que macete, gente. Tranquilo, né? Ó. Ah, professor querido, mas ele não falou qual é a massa da água. Ele falou qual é o volume da água. Tem 1 litro. Pois é. A densidade da água é algo próximo de 1. Tá? Isso quer dizer que 1 litro de água ele deve pesar muito próximo de 1 quilo. Então, toda vez que se deparar com essa situação, era por exercício ter informado, considere a densidade da água, não sei quanto. Mas ele não falou nada, então a gente vai supor, né, como a densidade da água é próxima de 1, a gente vai supor que esse 1 litro é 1 quilo. Tudo bem? Então, beleza, a gente tem ali a massa, tem o calor latente de fusão, mas também se ele não tivesse dado, tá tranquilo, a gente já conhece, 80 cal por grama. Show de bola. Vamos calcular. É, como é que eu vou escrever isso aqui? Eu vou chamar ele de QFUS. Calor latente só na fusão ali, no derretimento, tá? E só lembrar que 1 quilo é 1000 gramas, né? E como ele tá calorias por grama, eu vou usar em grama, tudo bem? Então fica 1000, que multiplica 80. Claro que isso aí dá 80 mil, né? Calorias, 80 quilocalorias. Fica a seu critério. Então essa é a resposta da letra A. Letra B, cansei um pouco hoje, hein? Olha só. Qual a quantidade de calor recebida em calorias pelo sistema para que ao final tivéssemos água na fase líquida a temperatura ambiente de 30? Bom, quanto de calor ele absorveu no total? Eu acabei de calcular quanto de calor ele absorveu durante a fusão, que FUS, que foi 80 mil. Tá? Então me falta agora, gente, calcular quanto de calor ele absorveu. Perdão. Quanto de calor ele absorveu aqui no aquecimento do gelo de menos 40 para zero. Como é que você sabe que ele está em menos 40? Está aqui, ó. Não sei se está dando bem para vocês verem bem, né? A resolução não é boa. Mas aqui ele aparece o valor de menos 40 e foi para zero, ó. Aqui está o zero, é o eixo horizontal. Aí nem precisava dizer que era zero, porque é o zero. Tá? Então nós precisamos ver quanto de calor ele absorveu aqui, que eu vou chamar de Q1, quanto calor ele absorveu para levar 1 quilo de gelo de menos 40 para zero, tá? E quanto calor ele absorveu depois para aquecer a água de zero, tá? Até 30, ó. Nessa parte aqui, que eu vou chamar esse cara de Q3, tá? Ele foi de 0 para 30, tá?
Deixa eu só apagar essas carinhas aqui para não confundir. Tá? Então, é o calor sensível no aquecimento da água líquida. Tá? Por que eu tenho que fazer dois? Porque eles têm calor específico diferente, não dá para usar o mesmo. Tudo bem? Então, vamos para a letra B. De beleza, Tereza. Deixa eu ver qual que é a cor que eu estou usando aqui. Creuselec. É opções de 4. Já vai. Olha aí. Letra B. Pra quem você tira o chapéu? Olha só. Que macete. Então, deixa eu fazer isso aí diferente. Então, ó. Q1, eu vou calcular o quê? Aquecer o gelo de menos 40 para zero. Tá? Então, se eu vou aquecer, claro, eu vou usar o que macete, eu chamei isso de Q1, vou usar o que macete. A massa que nós estamos usando é 1000 gramas. O calor específico do gelo é 0,5 caloria por grama. Eu não vou por unidade, mas é a unidade padrão. Caloria por grama. Ele começou uma temperatura de menos 40 e o gelo termina em zero. Todo, a menos que a gente altere a pressão, né? Mas isso ficou uma próxima aula. Todo gelo vai terminar em zero. 3 minutos, vamos lá. Agilizar aqui, hein, ó. Então, quem vai dar aqui um? Você já entender. Vai, caneta. É 1000 vezes o 0,5 vezes 0 menos 40. Tem que pôr o menos? Tem que pôr. Professor, posso fazer separado o ΔT? Pode. Que um é 1000 vezes 0,5, 500. E sobrou ali mais, menos com menos mais, 40. Então 0 mais 40 dá 40. Então fica 500 vezes 40. 5 vezes 4, 20. Com 3 zeros. 20.000 caus. Fechou? Fechou. E agora eu vou calcular o Q3. Ih, meu Deus, acho que eu calculei no lugar errado, hein? Não, tô certo. Tá certo. Graças a Deus. Vou calcular o Q3. Então, ele vai aquecer a água líquida de 0 a 30, tá bom? Aquecer a água líquida de 0 a 30. Essa parte aqui, ó. Tá? O calor específico da água é 1, a massa é 1 quilo, então tá tudo certo, ó. Q3. Aquecer água de 0 para 30 graus. Ok? Então, claro que eu vou usar o que macete. Tá? A massa de água que a gente está usando é 1000 gramas. O calor específico eu uso da água líquida, presta atenção, não vai me pôr o do gelo, é 1. Temperatura inicial da água é 0, não é menos 40. A água não começa a menos 40, a água líquida não, né? E a final é 30, tá? Então presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção em pôr o calor específico correto. Presta atenção em não pôr ninguém no Q3. O Q3 é o que tu vai calcular, bebê. Ah, mas eu já achei o Q3. Não. Eu vou pegar o que você achou no anterior? Não. Nada a ver, irmão. Então, ó, a água é 1000 gramas, calor específico é 1, a variação de temperatura é 30 menos a temperatura inicial, que é 0. 1000 vezes 1, claro que dá 1000. 30 menos 0, claro que dá 30. 30.000, tá? Calorias. Então, calculamos tudo. Certo? Em Brasília, 10h45. Qual é a resposta da questão? A pergunta é: qual foi a quantidade de calor recebido em calorias pelo sistema para que ao final tivesse água na fase líquida a 30 graus? Então, ele quer o calor total. Então, calor total, eu vou somar os 3 calores, tá bom? Então, calor total é só somar Q1 mais Q2 mais Q3, tá certo? O Q1, ai meu Deus do céu, quanto deu o Q1? Deu 10.000? Não lembro, 20.000. 20.000, que era para aquecer, né? 20.000. O do oh,
Caneta. O da vaporização deu 80 mil. E o Q3 para aquecer água líquida deu 30 mil. Tá? Então, ele pediu o resultado em calorias, isso dá 130 mil calorias. É o calor total. Bom, então, vamos partir para o exercício número 6. Tá? Aqui a gente vai ter os valores, é o primeiro que vai aparecer para nós, com os valores de calor absorvido no gráfico. Né? Nesse aqui, no 5, a gente só tinha os valores de temperatura. Então, um exercício muito muito, muito tranquilo de fazer, da Universidade de Fortaleza, no Ceará, né, Unifor. Ele fala assim, o gráfico representa a temperatura, né, de uma massa de 100 gramas de determinado metal, inicialmente sólido, em função da quantidade de calor por ela absorvida. Perdão, tá? Cortou aqui um pedacinho, mas é por ela absorvida. Então, ela vai absorvendo calor e vai variando a sua temperatura. Então perceba que aqui ele não me deu a curva completa. Ele só deu 2 estados, né? E uma transição. Então, teoricamente, lembra lá do exercício 2 que nós comentamos isso? Aqui pode ser líquido e vapor, ou pode ser sólido e líquido. O que eu tenho certeza é que aqui está acontecendo uma transição. Com certeza. Então aqui pode ser sólido e líquido, e aqui é fusão, ou pode ser líquido e vapor, e aqui é vaporização. Tá? Por que eu estou escrevendo e estou apagando? Porque, na verdade, toda vez que você olhar para uma curva como essa, você vai ter essas possibilidades. Tá? Não tem uma definição. Mas acontece que o exercício nos informou. Ó, inicialmente sólido. Tá? Então, posso afirmar categoricamente, com toda certeza, que aqui eu tenho o estado sólido. Tá? Se aqui é sólido, o que está acontecendo aqui é fusão. E aqui o que está acontecendo, aqui o estado que eu tenho é o estado líquido. Tá? Certo? Então, porque ele me informou lá no enunciado, eu sei que aqui é sólido, então aqui tem uma fusão e, consequentemente, aqui eu vou ter o estado líquido. Tudo bem? Eu nem lemos a pergunta ainda, né? Mas, enfim. Pode afirmar que o calor latente de fusão desse material em calorias por grama é. Ele quer o calor latente de fusão. Então, o que eu vou ter que estudar... Opa! O que eu vou ter que estudar é essa partezinha aqui, ó, que está acontecendo durante a fusão. E lembra que a fusão é um calor latente, o aquecimento é calor sensível. Não que eles sejam de origem diferente, de naturezas diferentes, tudo é calor, né? Mas ele tem essa diferenciação principalmente por quê? Porque quando está acontecendo a fusão, não está acontecendo o aquecimento. E eu vou, então, tratar cada uma dessas com equações diferentes. Estou dizendo tudo isso para lembrar vocês que o que eu vou ter que observar é a quantidade de calor que ele absorveu durante a fusão, que não é os 1.200. 1.200 é a quantidade de calor que ele absorveu até o final da fusão, somando inclusive aquele que ele já tinha absorvido na parte sólida, que eu não vou poder usar, porque eu vou usar a equação do que moleza. Então eu vou pôr lá no lugar do Qzão só o calor latente. Entende? Então, aquilo que eu tinha observado no final da aula da semana passada, né? Então, eu tenho que observar quanto ele ganhou de calor, ele ganhou durante o processo de fusão, que começa aqui e termina aqui. Eu sei, talvez para você já esteja óbvio isso, mas eu não me canso de repetir, talvez seja um pouco parte do meu papel, né? Ser um pouco mais óbvio aqui. Bom, então por que eu estou estudando quimolesa? Por que tudo isso? Porque ele quer o calor latente de fusão desse material. Então ele quer o L. A pergunta dele é: quem é o L? Bom, a massa, o exercício me informou, e o Qzão eu posso pegar pelo gráfico, quanto de calor ele absorveu durante a fusão.
tá? Durante a fusão, claro. Tá? Então, como é que eu vou obter esse valor, né? Sem querer ser muito óbvio de novo, né? Então, eu tinha 600 quando eu comecei a fusão, e quando eu terminei a fusão, eu tinha 1.200. Então, quanto eu ganhei durante a fusão, tá? O calor que ele ganhou durante a fusão, claro, é 1.200 menos 600, que dá 600 calorias. Então, lembra que eu disse isso na semana passada, você vai ter que estudar cada partezinha separadamente. Cada partezinha separadamente. Então, isso é muito comum de você ter que fazer, tá? Então, agora sim, você sabe qual é a massa e você sabe qual é o calor latente, qual é o calor que ele ganhou durante todo o processo de fusão. Então, é só jogar no que moleza e resolver o exercício. Sem problema algum. Ó. Que moleza. Ele absorveu durante a fusão 600 calorias, sendo que a sua massa é de 100 gramas. Quem é o calor latente difuso dessa substância, desse metal aí? Bom, vamos fazer o que a gente sempre faz, isolar a nossa incógnita, né? Então o 100 vai para o outro lado, ele está multiplicando, ele vai para o outro lado como? Dividindo. 600 por 100 é 6 por 1, 6 calorias para cada grama. É o calor latente de fusão dessa substância aí. Certo? Então, assim, não tem. Tá? A curva de aquecimento não tem muita diferença com aquilo que a gente estava fazendo antes. Tá? Exceto que a gente vai extrair algumas informações desse gráfico aí, né? Que é o gráfico de temperatura por quantidade de calor absorvida. Tá bom? Vamos para o nosso último exercício, é o 7. Ele pergunta bastante coisinha aqui. Aqui eu tenho a curva de aquecimento completa, tá? Eu tenho a curva de aquecimento completa, então eu já sei, ó, eu já sei que aqui é sólido, vou colocar um S, aqui é fusão, aqui é líquido, aqui é VAP, vamos por VAP, e aqui é gás, vamos por um G de gás para não misturar com a vaporização, tá? Eu já sei, já tem, porque ele tem toda a parte, então obviamente a primeira tem que ser a sólida, né? A mais fria tem que ser a sólida, tá? E aí você segue. Se aqui é sólido, aqui é fusão, a primeira, esse aqui é sólido, aqui é fusão, aqui é líquido, aqui é vaporização e aqui é o estado gasoso, tá bom? Bom, aqui nós temos as informações de temperatura, de todas, né? Todas as fases, e a de quantidade de calor absorvida em quilocalorias, tá? Isso pode aparecer para ficar menor os números aqui, né? Então, em vez de colocar 3.000, você coloca 3 quilocal. Beleza? Então, de novo, ó, o gráfico apresenta a curva de aquecimento de uma substância. Cortou aqui, né? Uma substância pura com massa 100 gramas, inicialmente no estado sólido. Então, eu tenho a massa e tem os valores que ela foi absorvendo aqui ao longo do tempo. Então, qualquer coisa que ele me pedir, eu estou apto a calcular, porque eu tenho a massa, tenho o ΔT aqui, ó, tenho o ΔT da fase sólida, tenho o ΔT da fase líquida, tenho o ΔT da fase gasosa, tenho a quantidade de calor de cada uma delas, né, ó, tá, tranquilamente. Tá bom? Bom, então vamos ver as questões aqui. A primeira coisa que ele pergunta é qual é a temperatura de fusão? Pô, professor, o senhor não me ensinou a gente a calcular isso, né? Será que não? Não, não mesmo. Por quê? Porque não dá para calcular isso. Tá? Isso aqui você vai olhar para o gráfico e você vai se responder para si mesmo, com o perdão do pleonasmo, né? Se responda para si mesmo. A que temperatura está acontecendo a fusão? Ó, cadê a fusão, professor? Está aqui. Qual é a temperatura dela? 50 graus Celsius. Essa é a temperatura de fusão. Tá? Letra B. Qual é a temperatura de ebulição? Bom, ebulição ou vaporização é a mesma coisa. Está acontecendo aqui, ó. Também não dá para calcular.
Só vai olhar para o gráfico e ver se tem essa informação. Ó, ó. Tá aqui o pontilhadinho. Qual é a temperatura de ebulição desse copo? 150 graus Celsius. Tá? Não é água, né? Com certeza não é água. Bom, agora vem as perguntas, né? A letra C é exatamente igual que a gente fez no exercício 6, né? Qual o calor latente de fusão? Bom, então, calma, meu jovem gafanhoto. Meu jovem, minha jova. O que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que achar a fusão. Professor, já achei faz tempo, tudo bem. Então agora vamos estudar a fusão. Lembrando que eu tenho a massa. Tenho a massa aqui. Tá? E eu tenho como descobrir qual é o calor que ele absorveu durante a fusão. Quando ele iniciou a fusão, ele já tinha absorvido quantos? 3 quilocalorias. No final da fusão, ele estava com quanto? 9 quilocalorias. Então, quanto calor ele ganhou durante a fusão? Vamos cá, letra C. Durante a fusão. Qzão vai ser 9 menos 3. Isso em quilocalorias. Dá 6 quilocal ou 6.000 cal. Tá? Tem alguém que não entendeu isso? Porque da onde saiu os 6? Bom, então tá bom. Legal. Então agora eu tenho o Qzão. Eu vou aplicar o quimolesa, porque eu quero o L. Opa! Eu quero o L fus, o L de fusão. Tá? Então, vou jogar na equação o calor que ele absorveu, o calor total que ele absorveu durante a fusão. Tá? Não é 9. Então, eu desconto. Por que não é 9? Porque eu desconto os 3 que ele absorveu aqui durante o aquecimento da fase sólida. Tá bom? Vamos lá, então. Tá, moleza fazer isso, né, gente? É por isso que essa equação é o que moleza, porque é muito, muito fácil. Ó, o calor é 6.000, a massa é 100 e o L de fus é o que eu quero. Vou isolar o L, claro. Vou passar o 100 que está multiplicando a incógnita. Ele vai para o outro lado invertendo a sua operação. Então ele vai ficar dividido, né? O 6.000 fica dividido por ele. Corto 2 zeros com 2 zeros. 60 dividido por 1. Como uma impressora com a tinta acabando, tenho a leve impressão que dá 60. 60 calorias por grama. É o L de fus dessa substância. Aí alguém talvez esteja se perguntando, professor, eu poderia fazer em quilocaloria? Poderia. E você ia jogar um 6 aqui, você ia achar a resposta 0,06 quilocaloria por grama. E se você multiplica isso por 1.000, daria 60 calorias por grama. Tá? Não faz muita diferença. Tá? Bom, a letra D vai ser a mesma coisa. Só que ele vai pedir o calor latente de vaporização. Chato. Você, computador. Chatinho. Tá chatinho. Aqui. Ele pediu o calor latente de vaporização. Então, nós vamos estudar a vaporização. Onde é que está acontecendo a vaporização ou ebulição, né? Aqui, ó. Bom, eu já sei quem é a massa. Eu vou estudar, descobrir quanto de calor ele absorveu aqui, durante o processo de vaporização. O processo de vaporização se inicia aonde? Aqui, professor. Ele tinha quantas quilocalorias absorvidas já? 15. E a vaporização termina onde? Aqui, professor. No final ele tinha quanto? 24. Então, quanto de calor ele ganhou durante a vaporização? 9, professor. Isso, garoto. Boa. Foi você que falou 9, né, Lavínia? Isso, já fez a conta de cabeça, né? Parabéns, ó. Durante a vaporização.
Então, Qzão vai ser 24 menos 15, que dá 9 quilocal, ou simplesmente 9.000 cal. Beleza? Então, agora eu vou usar o Quimolesa para determinar o calor latente de VAP. Então, eu vou usar quanto de calor ele absorveu durante a vaporização, só durante a vaporização, tá? Muito fácil isso, é 9.000, a massa é 100, então vou passar esse cara para cá, então fica 9.000 dividido por 100, é 90 por 1, claro, já estão ligados nisso, né? Dá 90 cal por grama. Como eu disse, quer fazer em quilocalorias, pode fazer, daria 0,09 quilocalorias para cada grama, que é o mesmo que 90 calorias por cada grama. Certo? Então, esses tranquilos, bem tranquilinho de fazer. Inclusive igual ao exercício número 6. Bom, agora a letra E, ela pergunta o calor específico. Se ele pergunta o calor específico, ele tem que dizer de qual estado, porque cada estado é um. Ó, calor específico no estado sólido. Então, eu vou fazer basicamente o mesmo que eu fiz, só que eu não vou usar aqui moleza, porque eu quero estudar o aquecimento, né? Porque para determinar calor específico, eu preciso estudar o aquecimento. Legal? Vocês desculpem a minha voz aí, você está dando sono, dando agonia, mas enfim. Ó, então, eu vou estudar o aquecimento da fase sólida. Vamos trocar de cor aqui para a gente não bagunçar muito. Onde é que está a fase sólida? Aqui, ó. Tá? Então, eu vou ver quanto de calor ele ganhou durante a fase sólida e mais do que isso, eu vou ver quanto esse calor gerou de variação na temperatura. Conseguem perceber? Está muito pequenininho ali, muito rabiscado. Ó, estou estudando a fase sólida. Ela começa em 10 graus, com zero de calor absorvido. Depois de ter absorvido 3.000 calorias, a temperatura foi para 50. Então, eu preciso agora da temperatura, porque eu estou falando de calor específico. Então, se eu estou falando de calor específico, bebês, eu vou usar o que macete. Então, ó, o a durante o aquecimento do sólido, ou da fase sólida, né? Então, quanto de calor ele ganhou? 3 kg menos zero, porque ele começou com zero, ele ganhou 3 kcal. Meu Deus, 3 kcal ou 3.000 calorias. E outra coisa que eu vou olhar no gráfico também agora é o quê? A variação na temperatura durante o aquecimento. Então, a temperatura final foi 50, menos a temperatura inicial, que foi 10. Tá? Da onde você tirou essas informações, professor? Daqui, ó. Ó. Começou com 10 e a fase sólida terminou nos 50 graus após ele ter absorvido 3.000 calorias. Tá? Então, claro que o delta T aqui dá 40 graus Celsius. Beleza? Então, agora eu vou para o que macete. Vou calcular o calor específico da fase sólida, usando o ΔT da fase sólida e quanto de calor ele absorveu durante a fase, adivinha? Sólida, claro, né? Então, ó, o calor é 3.000, a massa é 100, o calor específico da fase sólida é o que eu quero, e o ΔT é 40. Tá bom? Posso multiplicar esses dois, fica assim, 3.000 é igual a 4.000, calor da fase sólida. Para isolar a minha incógnita, que é o calor da fase sólida, eu vou passar o 4.000 para o outro lado. Ele estava multiplicando, então ele vai para o denominador do outro lado. Presta atenção nisso, hein? É o mesmo que 3 dividido por 4 é o calor específico da fase sólida. É um C minúsculo. Tá? 3 por 4 dá 0,75 cal por grama
graus Celsius. Esse é o calor específico da fase sólida. Tá certo? Beleza? Agora a gente vai fazer o mesmo. Ele pediu a mesma coisa para o estado líquido e para o vapor. Então, letra F. Ó. Então, letra F, durante a fase líquida. Vamos ver quanto de calor ele ganhou e qual foi a variação na temperatura. A fase líquida está aqui, ó. Ele começou a fase líquida com 9 quesão e terminou com 15. E a temperatura começou em 50 e terminou em 150. Tá bom? Então, durante a fase líquida, o quesão foi 15 menos 9, que é o mesmo que 6 quilocal, ou 6.000 cal. Tá? E o ΔT? A temperatura final é 150 e a inicial é 50. Claro que esse ΔT dá 100 graus. Tudo bem? Beleza. Vamos calcular esse calor específico da fase líquida. Então vamos para o que macete do líquido. Então nós vamos usar o ΔT do líquido e quanto de calor ele absorveu durante o aquecimento do corpo líquido. Tudo bem? Então, ó, 6.000. Aqui deu a massa é 100. O calor específico da fase líquida que eu quero e a variação da temperatura é 100. Então, 100 vezes 100 vai dar 10.000. Tá? Esse 10.000 vai passar para o outro lado, ele vai ficar no denominador, vai ficar 6.000 dividindo por 10.000, dividido por 10.000. É assim que a gente isola a nosso... Eita, não é? É CL, calor da fase líquida. Claro, é o mesmo que 6 por 10, claro, é 0,6 cal por grama grau Celsius. Esse é o calor da fase líquida. Tá bom? Então, como eu havia dito no início, né? Não é difícil, mas às vezes acaba sendo longo, né? Se você for ter que fazer de todas as fases. Que é o que esse exercício que pediu, né? Foi até a letra G, né? A letra G ele pede o calor específico do vapor. Então vou estudar o vapor. De novo, vou ver quanto de calor ele ganhou durante o vapor, ó. O gás, ele foi de 24 para 27, enquanto a temperatura subiu de 150 para 200. Tá? Não vou explicar tudo de novo, né? Mas tá ali o desenho lá. Então, letra G, durante o vapor. Então, o calor que ele absorveu é 27 menos 24, é 3 quilocal ou 3.000 cal. Certo? E o ΔT, se você não lembra, a temperatura final ali foi 200. E aqui, e a inicial, o vapor começou com 150, então o ΔT é 50 graus Celsius. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui, quando eu falo que a final foi 200 a temperatura, ó, quando eu falo que o final foi 200, não quer dizer que daí acabou o corpo, né? Acabou o universo, etc. E tal, né? É que parou de ser aquecido, né? Ele poderia continuar sendo aquecido aí indefinidamente, tá? É só onde acabou o exercício. O exercício fala que foi até 200. Parou de absorver calor. Eu fiz. Parou de absorver calor, né? Então, ou o enunciado parou de. Ou ele parou de ser estudado, simples assim. Tá bom? Só para registrar. Bom, então vou usar o que macete para descobrir qual é o calor do vapor. Para isso, eu vou usar a variação da temperatura do vapor e quanto de calor ele ganhou durante o aquecimento do vapor. Tá bom?
Então, o calor que ele ganhou é 3.000, a massa é 100, o calor do vapor é que eu quero, e o ΔT é 50, né? Então fica 3.000 dividido por 5.000. É, é isso aí, porra. Porra, bicho. Pô, garotos, vou isolar minha incógnita aqui agora, tá ok? Vou passar os 5.000 pro outro lado, dividindo. Falou? Falou. Já corta isso aí, já dá 0,6. Cal por grama, grau Celsius. Por que que dá 0,6? É 3 dividido por 5, né, gente? Professor, mas como que pode o calor específico da fase do vapor ser igual ao do líquido? Não pode, né? Na verdade, não pode. Aí foi um erro do professor quando ele fez o exercício, né? Nem tô dizendo que fui eu que fiz, né? Mas é um erro do professor que fez o exercício, que não poderia ser. Tá bom, gente?